Começa agora na VV8 TV, Papo Reto com Adriano de Souza. Fala galera, beleza? Começando pela VV8 TV, pelo YouTube, pelo Facebook, mais um Papo Reto. E hoje eu recebo aqui Rafael Salustiano. Rafa, que honra, cara, receber você, meu irmão. Que honra. Obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço, né? E que bacana poder estar aqui, né? Com você, que a gente já se conhece há um tempo, e poder trocar essa ideia, bater um papo e multiplicar tudo isso que vai acontecer aqui hoje. Que legal, gente. Eu conheço, Rafa, a gente vai falar sobre vários assuntos, vários assuntos. Então vai ser bem bacana essa entrevista de hoje com o Rafa. Ô Rafa, mas eu queria começar de uma forma diferente. Eu sempre já começo perguntando onde nasceu, mas contigo eu quero começar diferente. Que eu queria que você mostrasse um dom que você tem aí. E a gente abrisse essa entrevista já com esse dom que você tem. Como eu já sabia. Fique à vontade. Eu já sabia, então eu trouxe aqui, né, o meu tambor, meu companheiro aí de viagem. Espero que você curta. Eu sempre gosto de uma coisa que minha mãe me ensinou, né? De quando a gente chega a um lugar, a gente pede licença aos donos da casa, né? Então eu vou começar aqui com uma cantiga. Bora, energia. Dono da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Dono da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Me dê seu salão para vadiar, meia hora só que eu já vou já. Me dê seu salão para vadiar, meia hora só que eu já vou já. Oh, cara. Top. Quanto tempo que você toca? Tambor, cara. Sabe que o pessoal me pergunta isso e eu tenho uma história interessante para isso. Na minha infância, quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu ainda me lembro de ficar no pé da minha mãe enquanto minha mãe lavava a louça em casa, aquela correria, e ela me dava umas panelas que ficavam embaixo da pia e eu já ficava ali batucando. E quando eu fiz 15 anos, com o salário do meu primeiro emprego, eu lembro até hoje, trabalhava de office boy na IPTV Campinas. E aí o que aconteceu? Eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu gostaria do primeiro salário, se ele pudesse ficar para mim, porque eu gostaria de comprar um instrumento musical. Ela falou, tudo bem, meu filho. E eu comprei um atabaque, cara. Cara? Enorme, trouxe no ônibus. Eu lembro que o salário mínimo naquela época, ele era R$120. E o atabaque custava 130. Foi o salário mais um pouco. Eu conversei com a pessoa, né, da loja, falei, cara, eu posso trazer amanhã, dá um jeito. Ela falou, não, eu te faço um desconto, vai. E aí voltei embora com o atabaque. Esse atabaque tá comigo até hoje. Tá legal, em casa. cara. E então eu posso dizer para você que eu batuco desde criança, há muito tempo, né? Eu costumo dizer que o primeiro pulsar, o primeiro tum que eu ouvi foi o coração da minha mãe e depois o meu. Já foi no ritmo. Já foi no ritmo. Ô Rafa, você nasceu onde? Eu nasci em Campinas. Eu nasci dia 3 de novembro de 1982. Eu sou filho de Dona Jandira, que é baiana, e de seu Israel. Meu pai é campineiro, porém é descendente direto de uma aldeia que fica em Tupã. E eu estou até na busca agora, né? A minha avó era indígena na cidade, né? Ela já estava no território da cidade. E até hoje eu busco, né, essa etnia indígena que eu carrego também nas veias. E você, Rafa, como que você chegou a estudar já em Vinhedo ou não sempre foi em Campinas? Eu estudei em Vinhedo, mas Vinhedo, a minha história em Vinhedo começa em 2001.
porque eu vim pro curso de Educação Física, aqui na Faculdade de Vinhedo, e eu sou da primeira turma de Educação Física da Faculdade de Vinhedo, né? Então em 2001 eu vim para cá. Ainda em 2001 eu conheço o Fábio, né? Da ginástica. Da ginástica. Exato, um grande amigo, aliás. Grande Fabinho. Abraço para você. Quero convidar você pro Papo Reto aqui, viu? Fabinho, vocês não escapam. Fábio, Gé, vocês não escapam. Tem que trazer. Aí você conheceu o Fábio? E aí eu conheci o Fábio. E aí começa a minha trajetória em Vinhedo, né? Porque aí vem ginástica, né? Implementação da ginástica em Vinhedo. Aí eu queria assim, pra gente começar a falar, o Rafa, a gente teria, acho que uns 3 programas pra falar com o Rafa de vários assuntos, mas a gente vai ter que resumir cada um deles e depois, lógico, a gente vai deixar as redes sociais para você conhecer um pouco mais do trabalho aqui. Não vai dar pra gente falar sobre tudo, mas essa primeira parte cultural. Teve um cara que teve aqui, sim, chamado Cal, você conhece esse cara? Cal, poxa. O Cal. O Cal, na entrevista com o Cal, vou deixar aí no card para quem não viu, ele conta uma história sobre você. Sim. Né? Ele fala sobre a questão do malabares. Sim. Ele fala que você se tornou um grande professor de malabares. Mas eu queria ouvir de você essa história. Legal a gente chegar nisso, porque veja só, quando eu conheço o Fábio na ginástica artística, o Fábio também trabalhava na Universidade Livre do Circo, que era um projeto do Marcos Frota. Né? Estava no Hopi Hari, depois ampliou para várias cidades, e Vinhedo foi uma delas, com os núcleos pedagógicos. Nesse momento, mas ele já foi em 2007, mais ou menos, o Fábio me indicou para uma vaga no circo. E aí, então, o irmão do Marcos Frota, Luiz Frota, me ligou, né, para me convidar. Eu achei que a vaga seria para trabalhar com acrobacia, né, já que eu já trabalhava com ginástica artística. Só que a Giza, inclusive um beijo pro Cal, um beijo pra Giza, a Giza já tinha sido contratada para as acrobacias. E aí ele me ofereceu uma vaga de malabarismo, né, para ser professor de malabares. E eu falei, mas, cara, eu nunca nem peguei uma bolinha na mão. Se eu pegar, eu vou deixar cair. Eu deixo cair laranja na mão, quando eu tô lá descascando, né? Só que eu tava desempregado, cara. E eu precisava muito daquele trabalho, muito mesmo, muito assim, absurdamente eu precisava. Eu sou um menino preto, nascido na periferia, que sempre ajudou em casa, e aquele salário estava fazendo falta. Inclusive era no momento que a gente queria comprar a casa que a gente morava. E aí o que aconteceu? Eu tomei um emprego, cara, sem saber fazer. E eu falei, Luiz, só que é o seguinte, eu quero emprego, mas eu não sei fazer. Vocês me ensinam? Porque eu posso aprender qualquer coisa, cara. E aí ele falou assim, vem aqui pro circo, fica aqui. E eu vou te apresentar os malabaristas, e você conversa com eles e vê o que rola. Eu falei, topo o desafio. Só que faltava 15 dias para começar as aulas. Eu cheguei lá, eu já era graduado em Educação Física, né? Então, pedagogicamente, a gente começa a entender um pouco mais como funcionam as questões estruturais do corpo, de corporeidade. Então, eu já tinha uma leitura com isso. Quando eu cheguei lá, eu não me lembro agora o nome do artista, infelizmente, peço até desculpa. Mas ele com muita paciência me deu 2 bolinhas na mão. E ele falou assim, joga, joga, pega, pega. Isso é o que você tem que saber. Essa é a base. Faz isso. E eu fiquei sábado inteiro lá no circo. Domingo, o dia inteiro no circo fazendo isso. Joga, joga e pega com joga, 2. Joga, pega com 2. Porque essa era a base. E essa técnica chama X, inclusive, né? Tecnicamente ela é conhecida como X, porque a bolinha cruza, né? E aí, cara, eu fui pra casa com aquela sensação assim, cara, eu não vou conseguir esse negócio? Será mesmo que eu não vou conseguir? Catei 3 laranjas lá em casa, cara. E eu fiquei. Consegui fazer a cascata, né? Que é esse movimento de jogar as 3 bolinhas trocando de mão, nessa base do X. Só que isso é o começo de tudo, porque tem os truques e tem uma parte de coisa para aprender. Mas aí, essa consciência corporal que eu já tinha, né, de menino de periferia que brincou em parquinho, terra, vendeu alemã, bola, a própria academia, né, a faculdade, me trouxe alguns saberes e eu falei, bom, agora eu preciso entender como eu faço para ensinar esse negócio. Então, quando eu chego no circo, eu lembro, essa é uma história que o Cal
Ele ri até hoje. Porque o que aconteceu? As crianças chegaram no circo, elas estão extremamente chateadas, porque elas tinham ido muito mal numa prova. A maioria, assim, tinha ido muito mal numa prova, e eles estavam com as provas lá, que tinha que levar para as mães assinar, né, os pais assinarem, porque era nota baixa, tinha que assinar e devolver para a escola. E eu falava assim para eles, vocês são melhores do que isso. Eu tenho certeza. Não existe saber mais, saber menos, existem saberes diferentes. Eu estou aqui para ensinar para vocês malabarismo. E a gente não tinha as bolinhas ainda. E eu falei assim, imagina, não tem ideia. Eu falei assim, pega essas folhas aí, faz uma bolinha aí, e eu vou mostrar pra vocês são melhor que isso. Sério, cara? Eles jogaram aquela prova e jogavam naquela coisa de, a gente é melhor mesmo, senhor. Tô conseguindo. Agora pega isso aí, rasga, faz 2 bolinhas. Cara, rasgaram as provas. Aí um deles falou assim pra mim, senhor, a gente tem que levar pra casa pra mandar assinar, pra devolver lá na escola. Agora lascou, vou ter que ligar na escola e avisar que eu fiz, né, mãe? Cara! E aí, enfim, né, foi super engraçado, disso eu lembro até hoje. Mas sabe uma coisa muito importante desse dia, porque marcou eles, né? A gente tá rindo aqui e tal, mas Com tem certeza. uma aluna, eu vou citar o nome dela, né? Eu teria vários outros nomes para citar, mas ela, eu vou citar em especial, que é a Nath, que você também conhece. Conheço. Nath Roots. E Nath, uma vez, quando o circo já finalizou o projeto e tal, ela me escreveu uma carta. E ela escreveu assim, Rafa, você me ensinou muito mais do que jogar as bolinhas pro ar. Você me ensinou como é ter um gingado para viver a vida. Muito obrigado. E como lidar com as situações ruins que acontecem na nossa vida. Porque quando a bolinha cai, é ruim, é chato. Mas eu agachava, pegava de novo e eu recomeçava. Valeu a pena rasgar a prova. Com certeza, cara. E assim, Rafa, você é um lutador pela cultura e pelo esporte, né? Vamos falar um pouquinho de capoeira também, que eu sei que você... eu sei que sempre defende essa causa. E é uma causa que, infelizmente, sofre com aquele negócio do seguinte. Poxa, mas vai usar dinheiro pra isso aí, pô? Vai usar dinheiro pra poder ficar batucando na praça? Vai usar dinheiro pra ginástica, pra comprar pó pra passar na mão, tal. E é sempre difícil, é lógico que a gente entende que existem as prioridades, né? Saúde, segurança e tal. Mas como que é lutar nessa classe cultural, cara? Primeiro, eu gosto de fazer muito um recorte racial e social para isso, né? Eu, como um homem preto, filho de uma mãe preta e de um pai indígena, eu passei por todos os preconceitos possíveis, né? Na minha infância, ainda passo, na vida adulta. E com o tempo, a gente entende que não há uma outra forma de lutar contra isso a não ser resistindo, né? Então, quando a gente fala da capoeira, a gente está falando de uma cultura preta, extremamente potente, forte e que resistiu a tudo. A tudo. Os nossos antepassados perderam a vida para que essa capoeira chegasse até mim, até você, até nós hoje. Eu percebo que, infelizmente, ainda hoje, o poder público, de um modo geral, tem dificuldade de lidar com a cultura preta e de valorizar o que vem do preto. Essa, para mim, é a grande questão. Então a gente vai resistindo, encontrando formas, sabe? Com os nossos valores civilizatórios pretos, de como lidar com tudo isso. E o meu preto velho costuma dizer que a gente precisa se aquilombar para ser forte. Então, como é isso para mim? Às vezes cansa, chateia às vezes, dói, sabe? E aí é onde eu olho para trás. Eu olho para os meus antepassados e eu olho para os meus filhos. Sabe Sankofa? Eu olho para trás. Eu olho para o velho, mas para mudar o novo. Então eu tenho ainda a esperança de que isso um dia mude.
né? Eu sou mestre de capoeira Angola. Aliás, eu tenho uma história de pioneirismo no município com a capoeira, né? O meu professor Daniel, né, conhecido como Cabelo, ele foi o primeiro junto, e eu estava junto nesse momento, né, a trazer a capoeira Angola para o município de Vinhedo. A trazer um caminho que é diferente, com todo respeito às outras capoeiras, que eu respeito muito a história de todos os mestres e mestras que por aqui já passaram e estão aqui, inclusive. Mas a capoeira Angola quem traz fomos nós, né? E a capoeira Angola é uma capoeira ancestral também, né? É uma capoeira que é a mais próxima que a gente tem do período da escravidão, né? E que compõe nela, né, muitos símbolos e signos ainda que são africanos. E a gente mantém isso vivo, porque é importante. Inclusive manter isso vivo dentro de uma cidade como Vinhedo, que eu acredito que ainda tem dificuldade também, assim como todo o Brasil, a lidar com a história preta do seu lugar, sabe? Então a gente continua lutando e resistindo como os nossos antepassados fizeram. Rafa, só um parêntese, aí eu queria que você também falasse sobre isso, na última entrevista, na entrevista que eu fiz com o Guilherme. Nós falamos bastante sobre isso, inclusive pela região que nós estamos aqui, né? A região de Campinas foi a última região a libertar os escravos, né? Ela foi a região que mais brigou para não libertar os escravos. Então, não é só uma cidade, mas uma região que querendo ou não, tem na sua história. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que é importante a gente não deixar esse discurso de que isso é vitimismo, fica aí, não, porque nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos iguais e tem que acabar com esse negócio de falar que um é preto, um é branco. Por que é importante isso? Porque nós não somos todos iguais. Esse é o começo. Nós não somos iguais. Porque o busão não parava para mim vir para cá trabalhar quando eu dava aula no Franco Montoro. Mas o camburão parava. Então nós não somos todos iguais. Eu não tive as mesmas condições que uma pessoa que tinha um poder aquisitivo, ou um berço, né, familiar, sobrenome, enfim. Eu disse para você há pouco que eu estava buscando qual era a etnia indígena da minha avó, e eu não sei ainda, porque os meus antepassados foram escravizados. Então isso se perdeu. Então eu não consigo achar isso ainda. Eu estou nessa busca. Então muitas vezes as pessoas falam, qual que é teu sobrenome? Poxa, eu sei o meu sobrenome. E digo para você que eu até aprendi a olhar para o meu sobrenome de uma forma diferente, porque eu olho para o meu avô. Mas eu quero saber qual é a minha etnia africana, qual é a minha etnia indígena. Eu quero saber isso. E como a gente descobre se foi cortado esse direito de nós? Então não tem vitimismo, sabe? O que tem aqui é luta, é resistência. Todas as pesquisas, todas, quando a gente olha, você vai perceber que a população preta e a população indígena é a população mais afetada quando não existe uma política social que de fato pense no nosso povo. Eu fui cotista na universidade, eu fiz 2 graduações, né? Eu fiz educação física e eu também sou teólogo. Eu fui cotista. Eu tive que buscar formas, né? Por quê? Porque infelizmente o ensino que eu tive, embora os meus professores tivessem dado tudo o que eles podiam me dar de melhor, eu tinha que conciliar com o emprego. Eu falei para você que o meu primeiro emprego registrado eu comprei o tambor, eu tinha 15 anos. Mas o meu trabalho informal primeiro foi aos 9. Então eu trabalho desde os 9 anos. Esse ano faz 40. E eu trabalho desde os 9. E eu conciliava isso com a escola, era o trabalho, e eu ainda ajudava a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Porque eu sou o mais velho. E eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. Caramba! Então, quando alguém olha pra mim e diz que eu estou de mimimi ou vitimismo, é só você pegar o censo e outros dados que você vai ver que a gente é o 5º país no mundo, por exemplo, que mais mata mulheres.
E quando você faz o recorte racial, a maior porcentagem são de mulheres pretas. Eu estou falando do meu povo. Quando a gente pega, então, e faz um outro recorte de mulheres pretas, trans, a gente é no mundo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então não tem vitimismo aqui. Aqui tem resistência. Aqui a gente luta todos os dias. A chance de eu tomar um tiro ou de uma pessoa não preta tomar um tiro é extremamente diferente. Porque, infelizmente, o que aconteceu na história do nosso país ainda vive de várias formas. De várias formas. A maior população carcerária é preta. A maior população que está na rua hoje, em situação de rua, é preta. Então, onde é que está o mimimi? Eu gostaria que essas pessoas que, quando trazem esse discurso, eu gostaria que elas explicassem, sabe? Me chamassem para uma conversa. Porque eu vou vir com um dado. Ó, tá aqui. E aí isso não tem como rebater. Não tem como rebater. E aí, Rafa, é assim, como diferenciar a luta em defesa do povo preto não se transformar em ódio ao povo branco? Não é isso. Queria que você... Como separar isso? Falar, não é, eu não odeio o cara que é branco, que teve oportunidade, porque nem todo branco rico, esse cara tá atrapalhando a minha vida. Mas você sabe que quando, não é o seu caso, obviamente, mas quando alguém faz essa pergunta pra mim, eu percebo que ela não entendeu, na verdade, a luta. Ela não entendeu a luta. Porque a gente está lutando para viver. A gente está lutando para viver. É uma outra questão, sabe? Quem fala de ódio com nós são as pessoas que são preconceituosas, racistas, intolerantes. Essas pessoas é que têm o ódio e que falam com ódio conosco. A gente só quer viver. E a intolerância, todo dia a gente vê um episódio de intolerância. O tempo todo, sabe? Tem uma coisa que aconteceu, por exemplo, eu estava trabalhando ainda na secretaria, num evento, né? Eu vou evitar de citar nomes, né? Para não expor as pessoas. Mas a gente estava trabalhando num evento e o meu samba, né? O samba de roda que faz parte, ia se apresentar. As pessoas representantes da lei chegaram até lá. Eu lembro esse dia. E disseram que eu não podia, muito constrangedora e triste que aconteceu. Queriam pedir para eu me retirar, pediram inclusive, solicitaram que eu me retirasse, né? Estamos falando da praça da cidade, da principal praça da cidade. Dentro de um evento da Secretaria da Cultura, né? Onde uma pessoa que representa a lei da cidade, né, que está lá para me proteger também, foi lá pedir para que eu me retirasse. Porque eu estava fazendo macumba num espaço público. E aí a gente tem vários recortes ali, né? Primeiro que é um homem preto batendo tambor, né? Em praça pública, na frente da igreja católica, né? Tem várias coisas pra gente pensar, né? Em termos de que quadro é isso, né? E aí esse representante da lei chega e fala, olha, você não pode fazer isso aqui, e mão na arma. Ele não sacou, mas mão em punho aqui, O que motiva essa pessoa a fazer isso? Invadir um espaço, que ele invadiu aquele espaço, porque ali naquele momento, eu sou o tutor daquele espaço, eu sou o mestre daquele espaço. Ele faria isso com um padre? Que estivesse rezando uma missa? Jamais. A secretaria me tinha mandado ofício, a secretaria fez tudo o que tinha que fazer. Era um evento. Tinha população assistindo. Então, racismo. E aí, eu sinto e dói muito em dizer isso, aí é legal entender o que eu vou dizer, né? A nossa polícia no Brasil, né, ainda tem um olhar racista. E eu estou fazendo um recorte. Nem todo policial é racista. Óbvio que não. Exato. Mas, quando eu estou de um lado da rua e a polícia passa e me aborda e diz que eu tive uma postura na qual eles acharam inadequada, que por isso iam me abordar, a forma até de abordagem, eu tenho certeza que é diferente em qualquer condomínio.
Eu tenho absoluta certeza que um menino de condomínio, por exemplo, nunca tomou um tapa na cara. Eu tomei. Nunca tomou um sacode. Eu tomei. Nunca tomou uma coronhada. Eu tomei. Na frente da minha casa. Rafa, a gente tem exemplos de um cara dentro de um condomínio, eu não lembro qual condomínio, o cara xingando o policial, mas xingando de tudo quanto é nome. O policial filmou tudo, se é nos guetos da vida. Né? E aí é importante então a gente fazer esse recorte todo, porque o ódio está aonde? Não vou dizer pra você que eu já não tive ódio. É óbvio que quando o policial me deu um tapa na cara, é claro que eu fiquei com ódio. A minha vontade na hora era de revidar. Às 11h30 da noite, sozinho, com a viatura na tua frente. Infelizmente eles estavam sem identificação. Você fica quieto. Só que meu tambor ninguém cala. O meu orixá ninguém tira de mim. Eu sou filho de Obaluaê. E isso me torna príncipe. Isso me torna rei. Isso me coloca num lugar de sabedoria e isso ninguém me tira. Isso me coloca num lugar da espiritualidade que ninguém me tira e nem vai me tirar. Porque não tirou do meu avô, que era candomblessista. Não tirou da minha avó, que era indígena. E não vai tirar de mim, sabe? Ô Rafa, nós vamos pro intervalo. Sim. No segundo bloco é sobre isso que a gente vai falar, mas é daqui a pouquinho. A gente volta aí para VV8 TV, hoje com Rafa Salustiano aqui, meu brother. Estamos de volta para VV8 TV, canal 8 da NET, também para o Facebook, para o YouTube, hoje aqui com o Rafa Salustiano, batendo um papo. E, gente, eu já vou abrir esse bloco aqui com o Fala na Cara. Rafa, Fala na Cara é quando a gente faz uma pergunta para a pessoa que talvez a galera não teria coragem de perguntar. Então eu vou falar na cara e perguntar. Venha! Você é macumbeiro? Sou macumbeiro. Sou macumbeiro e com orgulho. Agora, eu sei que tem gente que tá vendo aí, deve ter gente que fala assim, nossa, que medo! Ai, é louco, que isso? Poxa, mas esse cara que... Não, um cara... Rafa, porque primeiro eu quero que você fale por que ainda as pessoas têm medo, as pessoas têm... Queria que você falasse isso e depois você falasse da sua história conhecendo a macumba e o que é a macumba. Perfeito. Acho que vai de encontro com o que a gente vinha conversando, né? Tudo que é de origem preta no nosso Brasil, né, no nosso país, é discriminado. E é discriminado até hoje. É tratado como preconceito e demonizado. Porque isso acontece há muitos e muitos e muitos anos. Há muitos e muitos e muitos anos. Quando os nossos antepassados foram trazidos, raptados para cá à força, eles foram demonizados. Seus corpos, as suas divindades, seus orixás. E isso ainda hoje está nas falas de algumas pessoas quando me vê com a minha guia, o meu brajá de Exu, o meu brajá de esquerda. E aí quer falar para mim que é do demônio. Sinto em dizer para vocês que acreditam nisso que o demônio é uma figura que não está para as culturas africanas. Nunca esteve. Exato. O demônio está, a figura do diabo, do capeta, do demônio, Beelzebub, sei lá quem, que inclusive eu não conheço, está para as culturas europeias, eurocêntricas, né? Cristãs. Para a cultura do meu povo, o demônio não existe. Quem existe é Exu. Exu é uma divindade que é o comunicador, o guardião, aquele que me protege, que não dorme, aquele que me ampara, aquele que é o Senhor das encruzilhadas. E é a ele que nesse momento eu peço licença para poder falar um pouco sobre Macumba. Laro Exu. Macumba, ela faz parte do vocabulário banto e significa
aquele que cura, o feiticeiro, aquele que possui a magia da cura. Olha que coisa massa. Esse é o significado do macumbeiro, aquele que está para curar. E as pessoas, infelizmente, começaram a usar essa palavra para agredir. Eu vou dizer uma coisa para você. No Rio de Janeiro, existiam os terreiros de macumba. Exatamente assim, macumba era o nome. E a macumba, que existiu nos morros do Rio de Janeiro, é uma religião, que se chama macumba. E tem também um instrumento, que é a macumba, que quem toca é o macumbeiro, mas existia também a macumba. Religião que quem é que fazia parte dela? Na sua majoritariamente eram pessoas pretas, pobres e que viviam nas periferias, nos morros. E nesses espaços é que a gente encontrava acalanto, e encontra ainda hoje. Né? Eu sou pai de santo, eu tenho meu terreiro, né? E nesse terreiro, que é de Pai Ubaluayê, nesse terreiro de Seu Zé Pilintra, nesse terreiro eu vejo a possibilidade de trazer um pouquinho de África, de me levar um pouquinho para minha casa de novo, sabe? E os terreiros de macumba é isso. É um lugar político, social, cultural, religioso. Isso é o terreiro de macumba. Então, quem tem vontade de ir ao terreiro, vá, porque vocês vão adorar. Tem comida, viu? Tem alegria. Tem alegria, passe energético lá, ó. Toma um passe lá dos orixás, tem Você dança. sabe, Rafa, que eu tenho uma pessoa que eu conheço e que eu tenho certeza que vai assistir essa entrevista porque acompanha todos os programas e eu vou preservar o nome, mas essa pessoa, ela primeiro ela precisou se aceitar por ser homossexual. Sim. E a família não aceitou, né? Foi expulsa de casa. Hoje já a família entendeu, né? Ainda bem. Mas lá atrás foi expulsa de casa, perdeu emprego por causa disso. E várias... Sim. Não tinha amigo, ninguém queria ficar perto. Quem quer ficar perto, né? Ainda existem essas pessoas, não, vou ficar... Sabe, aquela masculinidade que fala, não, se eu ficar perto... Essa pessoa sofreu bastante. E ela foi encontrar esse acalanto que você falou em um terreiro. Sim. Sabe, assim, ela foi encontrar isso, até hoje ela fala que foi um lugar que não julgaram, que ninguém julgou. Sim. Nada, não chegou julgando nada. Então fica esse registro, né, Rafa, para as pessoas que acham que... qual é a diferença do candomblé para a Umbanda? Rapaz, olha, a gente precisaria fazer aqui uns 21 encontros e nada conta. Resumido, tá? É mais ou menos. Assim. Mas vamos entender então que a Umbanda vem de uma determinada região do continente africano. O candomblé também tem ali as suas etnias que compõem, enfim, né? Existem os cultos ali aos orixás, e a forma de se relacionar com as divindades de cada território. Né? Quando isso chega no Brasil, esses povos se organizam. E como eles se organizam para manter a sua fé, eu não sei exatamente. Não sei, de verdade. Mas eu imagino alguém do Congo conversando com alguém de Angola, sabe? Conversando com o povo cabula, com o povo mandingo e resolvendo ali uma forma, né, de fazer com que seus cultos acontecessem. Hoje, o que eu percebo, e aí não dá para cravar isso porque o pensamento preto para a religião não cabe em caixinhas, tá bom? Hoje a gente tem na Umbanda uma linha, né, uma forma de trabalho na qual a gente incorpora os orixás, o saber dos orixás, os valores que os orixás carregam, né? E os guias de Umbanda. Então eu posso citar aqui Seu Zé Pilintra, Exu Caveira, Pombogira Rosa Caveira, os Pretos Velhos, Vó Maria, Vó Antônio, Pai Jacó, os marinheiros. E aí, esses arquétipos todos da Umbanda carregam muito do nosso povo, do povo brasileiro. Então você vai ter o baiano,
a linha dos baianos, dos malandros e das malandras. Você vai ter a linha de cangaceiro, você vai ter a linha de preto velho, de caboclo, né? E no candomblé, eu não sei falar sobre candomblé, não sou candomblecista, então eu vou tentar colocar um pouquinho só do que sei. O candomblé tem a incorporação dos orixás e tem um rito diferente, né? Muitas coisas se assemelham, mas tem uma forma de cultuar essas divindades diferente, né? Isso é o que eu posso dizer para você. Eu achava que candomblé era do Brasil e Umbanda era da África, então não tem. Os dois têm são essa africanos. Legal você citar isso, porque essas duas religiões são africanas. As duas. Algumas pessoas começaram uma força, essa coisa do nacionalismo, não, Umbanda é uma religião brasileira, né? Para. A Umbanda, ela pode ser afro-brasileira, né? Assim como a capoeira também é afro-brasileira, mas ela tem uma descendência africana, isso não pode ser apagado. Quando eu digo que algo é só brasileiro, eu corto a ligação de África que ela tem. E isso não pode acontecer com a nossa Umbanda. Se você incorpora orixá, você tem uma descendência africana, ponto. Se o seu terreiro tem orixá, você tem uma descendência africana dessa religiosidade. Isso não pode ser retirado da Umbanda, e por muito tempo fizeram isso. Eu falo mais da Umbanda por ser umbandista e ser teólogo de Umbanda, né? Então, no final das contas, tudo é macumba. Porque na hora do preconceito, tudo é macumba, tá? Sei. É macumbeiro! Macumbeiro. Né? E a gente aceita, a gente gosta de ser macumbeiro, a gente Pulou feliz de 7 ser ondas, macumbeiro. Sabe uma coisa que eu acho 7 ondas todo mundo gosta de pular, né? Todo mundo. 7 ondas, vela pra São Longuinho. Vela pra São Longuinho, verdade. Enfim, né? E sabe uma coisa que legal você citar isso, né? Porque muitas pessoas criticam as religiões afrodiaspóricas porque elas têm a sua forma de trabalhar com as divindades, de cultuar as divindades. E em alguma delas tem, por exemplo, as oferendas que contêm o corpo do animal, partes do animal, né? E aí fica assim, não, porque mata lá o animal, sacrifica. Só que vai lá no mercado com carne, viu? Abastece lá aquela indústria que mata milhões de bichos por dia, né? E aí esse é um olhar racista. A gente está falando de racismo religioso. É racismo isso. Porque ninguém vai falar a mesma coisa. Racismo religioso? Isso é racismo religioso. Porque aí independe da cor da tua pele. Se você é candomblecista ou umbandista, preto, branco, não importa. Eles vão dizer que você é macumbeiro. Eles vão dizer que você está errado macumbeiro no sentido pejorativo. Exato. Né? Vai dizer que é do demônio. Vai dizer que... né? Onde já se viu matar o bichinho, não sei o quê. Mas não entende nem como é feito esse rito. E não sabe respeitar esse rito. Agora, te pergunto, o judaísmo, por exemplo, tem ou teve por bastante tempo oferenda animal. E a gente não vê o judaísmo passando por esse... E a própria Bíblia mostra diversas passagens bíblicas de sacrifício animal, né? Sim. Né? E aí, eu acho, na verdade, que as pessoas precisam começar a entender que tudo bem não ter religião, tudo bem você ser de uma... ter a sua conexão com as suas divindades a partir de uma forma X ou Y. Tá tudo bem, cara. Mas não vem falar que eu sou do demônio porque eu faço diferente de você, e principalmente porque eu faço de um jeito preto. Porque aí a gente vai encontrar um problemão, né? E aí a gente vai ter que conversar, às vezes até na esfera judicial, né? Porque isso não se faz, é racismo. E racismo é crime. Então crime a gente vai lidar onde? Lá na justiça, sabe? Teve uma vez um rapaz que ele me parou no ônibus. Eu estava voltando da capoeira, eu estava com meu fio de conta, né, por dentro da camiseta, porque eu estava na capoeira, então quando ficar para fora é ruim para movimentar e tal, então eu deixei por dentro. E ele falou, eu preciso falar com você. Do nada, apareceu um cara, eu preciso falar com você. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Né, você já aconteceu alguma coisa? Não, que eu preciso dizer porque Jesus falou comigo. Eu falei, velho... A procuração tá aqui, ó. Tá bom, vai. O que Jesus falou pra você, meu irmão?
Porque eu tenho como irmão, tá tudo bem. Não, você tem que entender que eu não sou teu irmão. Ah, não? Tá. Sério, Rafa? Num ônibus o cara abortou assim? Aí eu falei assim, então me diga aí. Me diga, o que Jesus falou pra você que não disse pra mim? Diga. Ele pediu pra dizer que te ama. Eu falei, cara, eu tenho uma coisa pra te dizer também. Porque o meu Exu pediu pra te falar. Não quero. Não. Tu falou que Jesus tinha um recado pra mim, eu tenho um recado do meu Exu pra você. Que Exu também te ama. Aí o cara ficou todo desconcertado. Eu não contei aqui, mas rapidinho eu vou dizer. Eu, na adolescência, eu queria ser padre. Até cheguei pro seminário e tal. No final das contas eu falei, acho que não é a minha, não quero mais. Mas eu sempre fui um estudioso das religiões, né? Eu sempre gostei de entender. E nessa época que eu queria ser padre, eu era católico, por uma influência até da minha família, que era católica e tal. E eu era até muito atuante, inclusive. Então eu fazia muitos estudos sobre a Bíblia. E aí eu pedi para ele assim, me diga aonde está escrito que o que eu faço é do demônio. Aonde? Porque o demônio não existe para a minha cultura. Então não tem como a gente conversar. Enfim, Rafa, você falou que você queria ser padre. Então, quando que você conheceu a Umbanda? Como foi? A Umbanda eu conheci através do Daniel, meu professor de capoeira. Na verdade foi assim, eu nem posso dizer isso, o Daniel foi o primeiro que me levou para um terreiro, me convidou e eu fui. Ficou com medo a primeira vez? Não. Você foi com o coração aberto. Sabe por quê? Porque eu cantava, eu digo pro pessoal que eu gosto de cantar macumba, né? Eu adoro cantar macumba. E quando eu estou nas rodas de capoeira e de samba, o que eu canto? Eu canto que é do meu povo, eu canto macumba. Então, eu já cantava coisas cantigas na capoeira, por exemplo, que remetiam a isso. Porque dentro desse contexto histórico, né, que eu disse para você que a capoeira inclusive preservou alguns símbolos e signos, muitas cantigas apareciam ali, né? E eu cantava já as cantigas que falavam sobre orixá, né? Principalmente sobre Iemanjá. E antes disso até, eu posso dizer para você que isso já estava na minha descendência, na minha ancestralidade. O meu avô, pai da minha mãe, era candomblessista. E ele fazia parte de um terreiro, né? Minha mãe há pouco tempo começou a narrar para mim um pouco mais sobre isso. Ela não falava muito e dessa vez ela começou a falar, até porque eu me pareço muito fisicamente com ele, em muitos aspectos e tal. Enfim, decidiu que ia me contar algumas coisas. E aí, eu comecei a me lembrar que a minha mãe me levava numa benzedeira. E essa benzedeira, quando ela ia me benzer, embora ela fosse uma senhorinha, mudava um pouco, sabe? Eu lembro de criança, ela mudava um pouco. Hoje eu entendo que ela tinha um processo de incorporação, com certeza ela incorporava uma preta velha e me benzia, né? Então, eu já estava inserido nesse contexto, né? E aí Daniel me chama, Rafa, olha, eu estou sentindo te convidar e eu queria que você fosse lá no terreno onde eu faço parte e tal. E eu fui. Fui de coração aberto, numa gira de caboclo, me senti em casa, o cheiro da defumação, os cânticos, tudo aquilo acontecendo para mim era lindo, maravilhoso e é até hoje. Tanto é que eu sou umbandista. E aí, desse dia em diante, eu decidi que eu ia buscar o meu caminho dentro da minha espiritualidade, né? Agradeci os meus pais pela espiritualidade que eles tinham me apresentado, e que eu respeito isso, e já respeitava muito, hoje até mais ainda, que era o que eles tinham para me oferecer, e hoje eu apresento para os meus filhos a Umbanda, né? Então eu posso dizer que eu já estava inserido nesse universo. A minha avó indígena, cara, eu sou iniciado também na Jurema Sagrada, né? Uma religião muito conhecida no norte, no nordeste do país. Tem uma influência africana e indígena muito forte. Do conhecimento das ervas. Defuma com as ervas da Jurema. E a minha avó, então, que era indígena, cara, minha avó vivia. Era chazinho de erva, a galinha de arruda, não sei o quê. E ela pronunciava algumas palavras que eu não entendia. Possivelmente estava já no dialeto, né? Sim. Dessa etnia que ela fazia parte. Então, eu já estava inserido nesse mundo. Você acho que a visão fez assim, ó. Só ouvi o chamado. E dessa vez eu ouvi o chamado, né? E aí eu fiz parte de um terreiro, que é da Mãe Salete, aliás, Mãe Sua Bênção.
fez parte do terreiro dela por muito tempo no cargo de Ogã, né? O Ogã é responsável pela corimba do terreiro, pelos tambores, pelos cânticos sagrados. O Ogã ele ocupa um cargo sacerdotal, né? Dentro da hierarquia do terreiro, né? A mãe de santo, ou pai de santo, mãe pequena e Ogã. São os 3 cargos sacerdotais ali do terreiro que eu frequentava. E ali eu fiz as minhas consagrações, aprendi muito com ela, e aí na pandemia eu decidi ouvir o chamado de Pai Obaloaê e de seu Zé Pilintra. E aí eu abri o terreiro para eles. Fala o seu terreiro ou fala como que fala? Fala o bem, seu fala ou assim. fala Pela força até da expressão, eu acabo falando, não, porque lá no meu terreiro, mas na verdade ele não é meu. Ele é de seu Zé Pilintra e de Pai Obaloaê. Ele não é meu. Eu não tenho a capacidade de ter um terreiro, né? Eu sou um Obaloaê em construção, eu diria, caminhando ainda. Aprendendo. E quando eu digo em construção é porque dentro desse olhar preto, toda vez que eu incorporo meu pai, Obaloaê, eu incorporo um pouco também do seu saber, eu incorporo um pouco dos seus mistérios. Então, quem sabe um dia eu chegue lá. Rafa, para quem está assistindo e fica meio assim, mas e Deus? Quem é Deus? Esse cara acredita em Deus? Eu acredito em Deus, em deusa. Aliás, eu acredito que Deus nem é pai. Deus é Deus. Ponto. E eu não estou dando a ele ou a ela um gênero, né, de pai ou de mãe. É uma divindade maior, eu diria assim, né? E sim, acredito, a gente chama de Olorum. Olorum. Rafa, estamos passando por uma pandemia forte, agora voltando, lógico que é menos mortal, eu diria, graças à vacina, se bem que tem algumas pessoas que insistem em não acreditar na vacina, né? Esse é assunto para outros programas, mas eu queria que você, Rafael, falasse o que você, na sua opinião, o que aconteceu com o mundo? Cara, eu não encontro palavras para falar sobre esse momento, né? A gente perdeu muita gente nessa pandemia, né? Infelizmente, nós perdemos muita gente. Eu só espero que a gente passe por isso e que a gente consiga, em algum momento, fazer as coisas diferente. E eu digo isso porque é inacreditável o quanto o abismo social ficou mais evidente ainda durante a pandemia que a gente tem passado, e as pessoas ainda não conseguem olhar para isso. Muitas delas, que possivelmente já me chamaram de servo do demônio, isso e aquilo, não conseguem olhar para os seus irmãos e irmãs que estão na rua, na estação de rua, né? Ou que morreram, insistem em não tomar vacina, né? Eu não sou do time que diz que a pandemia vai nos ensinar muito. Eu não quero pensar isso. É uma lástima o que está acontecendo. Poxa, é ruim demais. Mas me entristece mais em saber que algumas mortes poderiam ser evitadas. Por conta, e eu vou falar abertamente, eu nunca escondi meu posicionamento, por conta de um desgoverno, né, que infelizmente insiste em ser genocida. E eu falo isso várias vezes, genocida, porque é um genocídio o que aconteceu. Vão cancelar você. E vou repetir, nosso presidente é genocida. É um genocida. Ponto. Rapaz, teve um dia num grupo aí que um cara falou isso aí, rapaz, o grupo teve que ser, tiveram que parar o grupo um tempo, porque, e esse ano, Rafa, nós vamos ter que estar preparado, porque vai ser meio que a ignorância, né? A ignorância das pessoas brigando uma com a outra. A pessoa não consegue mais respeitar um posicionamento, ela não consegue mais respeitar que eu tenho essa opinião, as pessoas
falam assim, onde fulano vai estar que nós vamos lá tacar ovo, nós vamos lá bater, ou nós vamos lá tacar pedra, ou nós vamos lá xingar. Isso vai ser muito difícil esse ano, né, cara? Eu participei de algumas passeatas, a minha capoeira é preta e a gente foi pra rua. Armamos arcos ancestrais e a gente foi pra rua lá em Campinas, junto com o nosso bando, para tocar berimbau, cantar as cantigas do nosso povo, porque essa é a força que a gente tem, sabe? E aí a gente ouve vários tipos de insulto durante a caminhada, né? Vários tipos de insulto, inclusive pessoas tentando desmerecer a minha mestria por eu lutar pelos direitos. O que as pessoas também precisam entender é que uma coisa é você defender políticas públicas diferentes e querer trocar ideias sobre isso. Isso você pode ter opinião. Isso dá para ter opinião. Poxa, a gente tem que fazer uma ponte aqui. Poxa, mas aqui talvez seja melhor por conta... Isso é uma coisa que a gente pode discutir. Agora, quando você tem alguém que se comporta de forma racista, misógina, preconceituosa, intolerante, aí deixa de ser opinião. Porque racismo não é opinião. Verdade. Tá ligado? Não é opinião, mano. Não dá pra ser opinião. Um cara que tem um comportamento como infelizmente esse presidente tem, não é opinião. Ele fala mesmo. Imitou. Para. E aí, a gente precisa entender que, primeiro a gente precisa parar de chamar a gente de minoria. Porque a gente é a maior parte desse Brasil. A gente é a maior parte desse Brasil. Ponto. Para começar. A segunda coisa. Opinião, né? Racismo disfarçado de opinião, velho, não dá. Entendeu? O cara que diz que, por exemplo, que se tiver um filho homossexual, né, gay, é só bater isso e aquilo que volta a ser homem. Desculpa. Isso, aliás, não vou pedir desculpa. Retiro o pedido. Não vou pedir desculpa. Isso não é opinião. Isso é preconceito. E preconceito, mano, não dá pra passar. Eu brigo muito, Rafa, que eu falo que alguém que acha que um homossexual precisa ser curado, eu não continuo a conversar com essa pessoa. Eu não continuo, porque eu tenho na minha família homossexual e eu jamais vou olhar para ele e falar, você precisa ser curado. Curado, não existe cura para aquilo que não é doença. Exato. Rafa, queria que você deixasse uma mensagem para quem conhece você, para quem vai passar a conhecer você a partir de agora, para quem talvez assistiu e falou assim, não gostou talvez do seu posicionamento político, ou não gostou do seu posicionamento religioso, mas para todo mundo que acompanha, que sempre acompanha aqui na Câmara 17, deixa uma mensagem para a galera, fica à vontade. Minha mensagem? Sua mensagem. Ubuntu. Ubuntu é uma forma preta de se viver. Eu sou porque nós somos. E quem está assistindo e se sensibilizou com o que eu disse aqui, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Que a gente é um povo e a gente está aquilombado. Fora Bolsonaro. É isso. Cara, eu sei que vocês repararam, gente, que ele trouxe a xícara dele, ó, top, a xícara é da capoeira. Posso falar um pouco dessa xícara? Por favor. Eu sei que a gente está no fim, mas... Não, por favor, fica à vontade. Essa xícara foi o último presente que eu ganhei do meu pai, antes dele falecer. Meu pai faleceu em 2018. E foi o último presente que ele me deu antes de eu ir para Argentina. Eu ia fui disputar um festival internacional de dança, no qual inclusive a gente ganhou representando o Vinhedo. E essa foi o último presente dele, então essa xícara me acompanha. Que especial. É muito especial, né? E foi quando ele foi para Salvador, inclusive, ele foi conhecer os parentes da minha mãe, lá em Baixa Grande. Então eu carrego com muito carinho e eu trouxe ele aqui representado. Então meu pai, que top, Israel Salustiano, onde você estiver, assim como diz a música do João Nogueira, pai do Diogo Nogueira, né? O meu medo maior é o espelho se quebrar e eu não vou deixar quebrar, pai. Nós estamos juntos. Que sempre. top, cara. Ó, esse aqui é um presente
Gráfica Efeito Visual, que é essa que acabou de atrapalhar no fundo aí, se ouviu no áudio, né? É o cara, né, mas é um presente. Cara, quero agradecer muito, muito mesmo. Cara, obrigado por você ter aceito. Tamo junto. Vocês não sabem, gente, mas nós marcamos e tivemos que desmarcar várias vezes. E eu falei, cara, eu preciso entrevistar esse cara. Então, é um prazer muito grande entrevistar você. Sua energia, cara, é sensacional. Gente, falei aqui com o Rafael Salustiano. Até a próxima. Papo reto. Até.